Olá, meus amigos, minhas amigas, que bom poder estar aqui com vocês mais uma vez em nosso canal, O Aprendiz do Universo. Sim, então sejam todos bem-vindos a mais esse momento. Dando continuidade ao trabalho em que fiz agora no primeiro vídeo, né? Abrindo espaço para essa questão ligada ao mercantilismo, vendas, como que todo esse processo funciona e principalmente o que isso tem a ver com o nosso processo de vida, né? A nossa vida em si. O que é uma venda? Eu não estou falando isso para o mercado financeiro. Eu não estou colocando esta série de vídeos, nem tampouco o livro que estou escrevendo, apenas então somente para quem atua na área comercial, na área industrial, tá? E simplesmente para que nós possamos compreender também qual a nossa posição. Então, inclusive hoje eu vou usar como tema, eu vou até pegar aqui, vou ler esse pequeno pedaço. Fala. Não temos a menor noção do que e como estamos posicionados neste contexto que vivemos. Estamos. Como que você se sente, né, nesse processo de vida? Quando você assiste um programa de televisão, quando você vê um comercial. Hoje, por exemplo, nós não podemos abrir o celular e o que nós vemos? Propostas e mais propostas, né? Soluções mirabolantes, ideias incríveis. Tudo isso o que é? Venda. As pessoas estão buscando caminhos e meios para ter um processo de influência, e quanto mais influência ter, mais condições materiais adquirir e mais possibilidades também, certo, de usar isto ao seu favor na vida pessoal, na vida íntima, na vida, né, com os outros que também atuam desta forma. Como se posicionar? Né? Então, eu hoje vou falar basicamente sobre o que tenho colocado em muitos outros trabalhos. Eu gosto de dizer que não é o dinheiro, não é o sexo, não é nada disso que move o mundo. O que move o mundo é o exercício do poder. Eu até já iniciei um trabalho de pesquisa, né, para escrever um livro que vai ser o exercício do poder do mineral ao nominal, tá? Mas é preciso primeiro desenvolvermos outras atividades para chegar a esse trabalho, né? Preparando isso tudo, tá? E como é que se prepara isso tudo? No exercício de viver, na compreensão de como funcionam cada coisa, tá? Eu vou tirar esse paletó e vocês vão entender por quê. Eu vou desnudar algumas coisas, né? Isso tudo não passa de criar aparências, dar sentido de importância a alguma coisa, como se a aparência fosse o ponto fundamental. De alguma forma é, porque gera em nossos sensos íntimos, nossas ideias já desenvolvidas dos conceitos do que seja importante, do que não seja importante, né? E hoje eu coloquei esta camisa aqui de uma forma muito especial. Já utilizei ela em várias gravações e estou usando novamente, inclusive colocando aqui um paletó, né? Dando uma aparência de um certo posicionamento de poder, não é não? Tá. Esta camisa aqui eu ganhei de presente. Ela foi comprada num brechó. Sabe por quanto? R$1. Exatamente. Há pouco tempo atrás. Não é coisa muito antiga, não. Exatamente isto, meus amigos. Aparência. Tá?
Então hoje ainda nós vivemos de aparência. Hoje ainda nós compramos ideias e mercadorias em razão de coisas que a gente nem imagina como funciona. Tá? E assim está ligado ao processo da própria mídia, né, que é o resultado de quem nós utilizamos. Eu digo nós, porque nós que estamos usando o meio social para expor nossas ideias, né? As empresas vendendo seus produtos, tá? Enfim, a própria questão religiosa, utilizando também da questão da mídia para poder se posicionar, né? E assim por diante. Então, este é o processo natural. Se formos observar, por exemplo, mesmo na época de Sócrates, qual era o posicionamento dele? Né? De ir às praças, às ruas e falar sobre aquilo que ele acreditava. Expor, isso nada mais do que um processo de mídia, ou não. Então, a comunicação, ela é um ponto fundamental em qualquer situação, em qualquer coisa que ocorra. Tá? E a comunicação, ela acontece de várias formas. Nós podemos analisar diversas situações dentro do contexto do exercício do poder. Exatamente. Então, como eu disse no início, não é o dinheiro, não é o sexo, não é a religião. O que move o mundo é o exercício do poder. Esse é o ponto. Eu poderia citar aqui mercadorias, como fiz o exemplo da camisa, né? Certo? Que eu ganhei, né? Porque a pessoa comprou no brechó por R$1 e me deu. Aí, quando viu essa camisa sendo usada numa gravação, falou: poxa, mas eu só paguei R$1 nesta camisa para te dar, mas e daí? As pessoas não sabem, agora vocês sabem. Né? O que é isso? É o poder. Mas o poder, ele não está naquilo que a gente imagina. O poder não está só na imaginação, porque a imaginação, ela é volátil. A imaginação, ela flutua em diversas situações, em diversos interesses. Esse é o ponto. Interesse. Qual é o seu interesse? Qual é o meu interesse? O que interessa eu estar aqui nesse momento? O que me faz estar aqui neste momento? Eu sou um cara que quero ser bonzinho, tentando levar conhecimento. Eu sou um cara que quero ganhar dinheiro com esse trabalho. Eu quero ganhar de alguma forma algum poder de persuasão através da posição que passo a ocupar. Enfim, qual é o interesse? Esse é o ponto que é fundamental nós observarmos. Nesse livro que estou lançando, que é Seu Sucesso Não Depende de Você, o primeiro capítulo dele eu falo sobre fatos e atos, sentidos e sentimentos, mostrando que os fatos e os atos não são os mais importantes. O que é mais importante é o sentido e o sentimento que é empregado naquela ação. Isso tudo está dentro do próprio contexto daquilo que estou colocando sobre o exercício do poder. E quanto mais a gente conhece como tudo isso funciona, mais nós trazemos para nós a capacidade de compreender as coisas, de podermos ou não nos deixar ser envolvidos ou manipulados. Nós vivemos em um mundo de influências, de interesses. E esse mundo de influências e interesses está ligado diretamente ao exercício do poder. Então, o título do livro que estou escrevendo é, logicamente, Mercantilismo e Vendas. Como que funciona tudo isso? A venda, a gente não vende apenas produtos, se vende ideias. Eu aqui, por exemplo, estou vendendo algumas ideias. Sim, e qual é
A mercadoria já estou dizendo qual é. Agora, qual é meu pagamento? Eu alcancei um certo entendimento sobre a vida, meus amigos, aonde eu me coloco hoje como um aprendiz do universo. Tá? E o que me levou a esta condição? O que me levou a isso foi deixar espaço aberto para aprender. Porque tudo aquilo que eu já vivi, eu já sei. Inclusive Sócrates diz, né? Deixou ali de várias formas, e a que ficou mais acentuada foi que tudo que sei é que nada sei. Né? Certo? E aqui existe uma outra situação em que o telefone toca e eu esqueci de desligar. Certo? Eu tinha o exercício, tenho a possibilidade do poder de atender ou não atender. Né? Nós utilizamos isso sempre. Certo? Poder escolher como agir em cada situação. E o que eu tenho como objetivo é passar isto. É desenvolver a nossa capacidade de nos adaptarmos a qualquer situação. Mesmo aquelas que nós não estamos esperando. Mesmo aquelas que a gente ainda não tem como ter o controle. Exatamente. Porque na vida em que vivemos, nós sofremos as influências, as interferências, certo? E precisamos aprender como viver e vivenciar isso tudo da melhor forma possível. Tá? Então, como eu estava colocando, o que realmente me interessa? Qual é o meu interesse por trás disso tudo? Como eu citei Sócrates, né? Certo? Que tudo que sei é que nada sei. Eu até complemento essa frase e gosto de complementar e brincar com isto, que eu digo, tudo que sei é que nada sei daquilo que ainda não vivi. Então, quando eu me coloco como um aprendiz do universo, eu estou deixando claro que eu preciso aprender aquilo que ainda não vivi. Porque daquilo que não vivi ainda não sei nada. E eu não posso simplesmente aprender se eu não me colocar na condição de aprendiz. Mesmo tendo o conhecimento que já trago de todo o meu viver, de todas as experiências e vividas e vivenciadas que tive e que tenho e que já trago comigo. Mas o que eu vivo hoje e que eu vou viver, eu ainda não sei. Então não sei nada daquilo que estou vivendo. Sei como e o que eu quero a partir daquilo que já trago comigo. Né? Então, esse é o processo do sentido de que me coloco como aprendiz do universo. Porque a partir desse momento, no dia de hoje, eu estou aprendendo mais um pouco. Eu estou desenvolvendo novas questões. E isso tudo está ligado ao exercício do poder. Então nós podemos ou não utilizar isto. E nós precisamos começar a descobrir quais são os nossos interesses. Então o meu interesse é fazer parte de uma vida mais ampla. Me expor. Algumas pessoas têm dificuldade de se expor. Algumas pessoas têm dificuldade de ir até um palco ou de chamar os amigos para conversar e falar aquilo que pensa. Tem problemas até de gaguejar sobre tudo isto e não conseguir expor aquilo que quer expor. Tá? E outros querem mesmo se expor. Agora, qual o motivo? Quer dizer, o que leva alguém a se expor, mais ou menos, sobre esta ou aquela questão? Tudo isso está ligado à venda de ideias. Também são comércios. E é a partir daí que se começa a formar processos chamados necessidades. Qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade da tua família? Qual a necessidade da sociedade em que você vive? Né? Se nós vamos para a praia, nós precisamos de roupas de praia. Então essa é a nossa necessidade para irmos à praia. Agora, se fosse a mulher, por exemplo, para ir para um país, digamos, islâmico,
Como o Irã, por exemplo, tem que ter pelo menos uma burca. Né? E assim por diante. Quer dizer, a necessidade, ela move situações em que nos faz adaptar e compreender, ou simplesmente mesmo sem compreender, nós executamos situações e que às vezes acreditamos ser verdade. Mas aonde está a verdade? Eu vou fazer um trocadilho aqui. Na verdade, a verdade nada mais é do que apenas ideias da verdade. São conceitos que se transformam a cada instante. E é sobre isso que nós precisamos começar a estudar um pouco mais, para entender sobre mercado. E entendermos em qual o contexto que nós estamos nesse mercado. Se formos olhar o mercado financeiro, oferta e procura, tem um sentido. Se nós formos procurar, certo, a venda de imagens junto à família, né? Ou adolescente querendo mostrar uma imagem mais séria para ter mais espaço e mais liberdade, os pais querendo mostrar seriedade para poder moralmente ter condições de impor algumas coisas que acreditam ser necessário. Enfim, não é um processo apenas de comércio, é um processo no exercício do poder. Então, você sabe, dentro desse contexto, eu vou ler novamente aqui só para ficar claro, não temos a menor noção do que e como estamos posicionados neste contexto que vivemos. Você está? Você tem noção? Nós não temos a menor noção do que é e como estamos posicionados. Você sabe qual é a tua posição real na vida em que você leva hoje? Junto aos seus familiares, junto aos seus amigos, junto à empresa que trabalha ou à empresa que tem, não importa. Nesse contexto que vivemos. Então é exatamente sobre isso que nós vamos discutir pouco a pouco, porque não dá para sintetizar em uma frase bonita de efeito, como fez Sócrates há mais de 2.500 anos, dizendo tudo que sei, que nada sei, lindo, maravilhoso, mas e daí? Isso nos dá condições de entender o sentido disso tudo? Foi ali vendida uma ideia. Muitos compraram, mas não sabem nem quanto pagam e nem para quê. Qual o contexto disso? Então vamos começar a trabalhar dentro de um processo assim, tipo contínuo. Porque na natureza não existem saltos. Na natureza, você precisa começar no beabá. Né? Se você começa a somar, né? 1 e 1 são 2. Nós não podemos colocar álgebras, né? Para quem está iniciando o estudo sobre matemática. Nós não podemos falar de literaturas ou falar de outras coisas mais complexas para quem está começando a aprender a ler e a escrever. Então vamos, dentro dessa ideia, começar a trabalhar essas questões dentro do exercício do poder. Tá? Por isso que eu coloco o título do livro como Mercantilismo e Vendas. Apesar de dar essa impressão de ser apenas uma questão comercial, não é. É uma questão de vida, de entendimento de como funciona o processo das interferências e das influências que nós estamos vivendo. Exatamente isso. E esse é o convite que volto a fazer a todos, né? Eu tenho diversas obras já, diversos vídeos no nosso canal, no Aprendiz do Universo, e até inclusive volto a convidá-los, né? @o Aprendiz do Universo, né? No YouTube, e tenho ali diversos materiais que podem começar a ajudar a entender um pouco isso. Mas nessa série, né, existe um trabalho mais elaborado, passo a passo. Então vamos lá, vamos aprender juntos, vamos desenvolver juntos nossa capacidade de compreensão.
Vamos desenvolver juntos nossa capacidade de desenvolver a nossa sensibilidade de sentir, para poder observar melhor o que está em torno de nós. Então vamos lá. Vem, vamos estudar e aprender juntos.